Centro Educacional, tudo bem com vocês? Meu nome é Nicolas, eu sou instrutor de informática da Evoluir e hoje vou estar guiando vocês por essa videoaula. Nessa videoaula, pessoal, a gente vai estar falando sobre Excel, suas fórmulas básicas, soma, subtração. Vocês vão estar aprendendo um pouco sobre formatação e a gente também vai passar a explicação para vocês de Excel, Google Sheets, qual que é a diferença entre eles e a partir disso vocês poderão tomar a decisão de qual vocês irão usar no futuro. Então se liga no vídeo e vamos lá! Para começar, o que é o Excel, Nicolas? Bom, galera, o Excel, o Microsoft Excel, é um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas. Ele foi criado pela empresa Microsoft em 1987 para computadores que usam sistema operacional Mac ou Windows. Bom, durante esse período, as pessoas utilizaram o Excel por muito tempo. Inclusive, há décadas atrás, as pessoas só utilizavam o Excel. No entanto, com o avanço da tecnologia, o pessoal viu que daria para melhorar a ferramenta Excel. Só que, infelizmente, a Microsoft, vendo essa nova mudança do mercado, não optou por melhorar essa ferramenta. Então, nasce aí o Google Sheets. O Google Sheets é uma ferramenta de planilha online desenvolvida pela Google. Ela faz parte do pacote de aplicativos do Google Drive e oferece uma alternativa gratuita e acessível ao Microsoft Excel, como o Google Sheets. Então, galera, o que acontece? Vamos fazer uma separação bem importante antes de a gente ir para a parte técnica. O Excel, quando ele surgiu pago. Até hoje, ele é pago e tem suas licenças. A licença do Excel, galera, não é muito barata. O preço vai estar aparecendo aí para vocês observarem melhor. O Google Sheets, ele nasceu de uma ideia gratuita da Google. Ou seja, ele vai utilizar o Google Drive, que usa um sistema de armazenamento em nuvem, para armazenar as suas planilhas do Google Sheets. Isso de uma forma 100% gratuita. Então, pessoal, agora que a gente já conhece um pouco sobre o Excel e o Google Sheets, eu vou elencar algumas diferenças entre um e outro para que vocês possam escolher qual vai ser a principal ferramenta que vocês vão utilizar. É importante ressaltar que as fórmulas de uma planilha para outra não faz diferença, as fórmulas são iguais e as fórmulas que vocês vão estar aprendendo nesse vídeo, vocês vão conseguir aplicar tanto no Excel quanto no Google Sheets, ok? Bom, a primeira diferença é sobre o acesso ao armazenamento. O Excel faz parte do pacote Microsoft Office e é uma ferramenta para desktop, embora também tenha versões online e mobile, apesar de não ser tão boa assim, tá? Os arquivos são salvos localmente no computador, mas também podem ser salvos na nuvem via OneDrive e SharePoint. Já no Google Sheets, é uma aplicação baseada em nuvem e o acesso é diretamente pelo navegador, então você não precisa instalar aplicativo para utilizar o Google Sheets. Com relação à colaboração, no Excel você não consegue que outra pessoa edite sua planilha. Já no Google Sheets você consegue fazer isso, ou seja, pode ter você e mais uma pessoa editando a mesma planilha em tempo real. Com relação a funcionalidades avançadas, nesse daí o Excel sai ganhando. O Excel ele consegue ter vários gráficos, modelagens, visualização básica de aplicativos, pivote de tabelas. E no Google Sheets a gente não consegue ter isso como funcionalidade normal. A gente precisa ter o que a gente chama de plugin. Então a gente precisa instalar alguns plugins para a gente poder utilizar essas funcionalidades. Com relação à integração de extensão. Galera, que nem eu já falei para vocês, no Excel a gente não consegue fazer tanta integração assim. Já no Google Sheets já é um pouco mais facilitado, uma vez que ele está no nosso navegador. Ah, Nicolas, então beleza, eu vou escolher uma e agora eu quero que você vá pro ponto que a gente quer, que é as fórmulas. Então vamos lá?
Então, galera, agora vocês estão vendo a minha tela. Já deixei digitado aqui, vocês vão entrar no navegador de vocês e pesquisar por Google Sheets, vão dar um Enter e o primeiro que aparecer aqui, vocês vão entrar. Já vai abrir aqui, se vocês não tiverem um login, vai pedir para fazer o login, é só realizar o login com uma conta de Gmail de vocês. Depois vocês vão vir planilha em branco para a gente começar a praticar, tá bom? Bom, no Excel a gente precisa de algumas fórmulas, né, para a gente conseguir fazer cálculos. Então, na aula de hoje, eu vou estar ensinando para vocês como que a gente faz cálculos básicos. Soma, subtração, divisão, porcentagem e etc. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente tem que saber os fundamentos da matemática, né? Então, como que a gente faria uma multiplicação na matemática normal? Vamos supor que eu quero multiplicar 2 vezes 8. Eu não faria desse jeito. No Excel, para mim multiplicar números, eu preciso saber o conceito de células e colunas, tá? Então, de linhas e colunas. Então, para a gente começar, a gente precisa saber a diferença entre colunas e linhas. O que seria as linhas? As linhas seriam esse lado esquerdo, que vai de 1 a um número infinito. E as colunas, elas seriam as letras, que vai de A até o determinado número de letras, até Z, né, no caso. Então, e aí, né, o conjunto de linhas e colunas se forma uma célula. Por exemplo, vamos supor que determinada pessoa te fala que na célula G5 você tem o nome de uma pessoa. Então como que você faz para achar essa coluna? Você tem que vir na G e na linha 5 e achar a célula. Então a célula G5 corresponde ao nome Ana, tá bom? Beleza, agora que vocês entenderam o conceito de linha, coluna e célula, para a gente conseguir calcular as coisas no Excel, por exemplo, fazer uma soma, a gente vai aplicar a seguinte fórmula: soma, abre parênteses, aqui pede para a gente digitar o valor 1. O que seria o valor 1? Seria ou o valor mesmo, por exemplo, 10 mais 15, ou poderia também ser células da planilha. Por exemplo, A1 mais B1. Então, agora, olha lá, deu 0 porque não tem nada aqui dentro. Mas agora, qualquer número que eu digitar nessas células, ele vai somar automaticamente para a gente. Então, utilizando a fórmula soma, a gente consegue somar as coisas, tá bom? Tá, galera, então agora vamos para o próximo, que é a subtração. Então, você pode pensar que, Nicolas, se somar, soma, então igual subtrai. Na verdade não, galera, infelizmente não existe essa função subtração. Como que a gente faria uma subtração no Excel ou no Google Sheets? A gente pode apertar o sinal de igual, lembrando que o igual sempre vai indicar que vai ter uma fórmula depois dele. Então, você sempre coloca o igual. Então, o igual, 10 menos 4, e a gente tem, né, o resultado. Ou a gente pode vir, né, no mesmo esquema, A1 menos B1, porque aí já vai automático. Quando a gente mudar aqui os valores, aqui já muda automaticamente, beleza? Então, galera, agora a gente vai para a multiplicação. Como que a gente vai fazer a multiplicação no Excel? A gente pode seguir a mesma metodologia, ou a gente pode utilizar uma função que se chama multi. A multi, ela vai fazer a mesma coisa que a soma. Então, apertei errado aqui. Se a gente digitando essa fórmula e colocando exatamente desse jeito,
igual multi A1 até B1, né? O até é esses dois pontinhos. Significa que ele vai somar, na verdade, multiplicar esse intervalo de células, tá bom? Então, ele vai dar a multiplicação. Ah, Nicolas, eu poderia fazer sem a função? Claro que poderia. Você poderia colocar aqui A1 vezes B1. Fechou? Galera, vou dar um corte rapidinho aqui, só para mim poder colocar aqui na frente soma, divisão não, subtração e multiplicação, para vocês ficarem, para facilitar vocês enxergarem essa planilha. Beleza, galera, planilha arrumada, agora a gente vai focar na divisão. Como que eu faço a divisão? Será que tem alguma fórmula que faz a divisão? Tem uma fórmula que chama divide. Divide um número por outro, né, que é o que está escrito aqui embaixo. Então, sim, galera, existe uma fórmula que divide. O que a gente vai fazer? Então, vamos dividir o A1 pelo B1. E vamos ver o que ele vai retornar para a gente. NA. Ele retornou NA aqui e ele retornou o erro para a gente. O número incorreto de argumentos para divide. São esperados 2 argumentos mais A1. O que é esse erro aqui, galera? Se a gente analisar a fórmula aqui que o próprio Google Sheets passou para a gente, aqui na verdade é um ponto e vírgula. Por que o ponto e vírgula? Porque ele quer saber o número que a gente quer dividir e em seguida o divisor, né? Ele não quer saber o intervalo, ele quer saber um número e depois o outro. Então a gente vai utilizar o ponto e vírgula. Então, utilizando um ponto e vírgula aqui, a gente já resolve a nossa situação e o resultado é 2,5. Galera, como penúltima fórmula, a gente vai usar a fórmula média. E como que faz isso? Vamos supor que eu tenha vários números aqui. Eu vou colocar o 10, 15, 18, 19, 90 e 100. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar igual média. Vamos colocar com acento. Sem o acento ele não vai reconhecer. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar de A1 a A6. E vamos fechar. Então, reparem que ele já calculou automaticamente a média para a gente, que é 42. Para quem não lembra como funciona a média nada mais é do que a soma de todos os números dividido pelo número de números. Por exemplo, aqui a gente tem o 10, mais 15, mais 18, mais 19, mais 90, mais 100, que vai dar um resultado. E a gente vai dividir isso por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai dividir o resultado pelo número 6, que é a quantidade de números. Então, basicamente, o Excel ele fez isso automaticamente para a gente. E o máximo, ele vai retornar para a gente o maior. E o máximo, ele vai retornar para a gente o maior número de um intervalo. Então, vamos colocar aqui a fórmula máximo, maiúsculo, máximo, e a gente vai colocar o mesmo intervalo, 10 e 100. Então, aqui ele retornou para a gente que é o 100, né, que é o maior número. Mas se a gente tirasse aqui e passasse para 0, ele retornou que é o 90. Então, galera, vocês podem ver que é totalmente automático, né? Aqui até muda os valores conforme a gente vai adicionando determinados números. Fechou? E para finalizar agora, vamos para o mínimo, que é a nossa última fórmula. Então, o mínimo a gente vai utilizar igual mínimo. Ele completou aqui automaticamente para a gente não quer que ele complete, porque ele pegou o intervalo todo errado. Então, a gente vai de A1 a A6 de novo. E aí ele vai retornar para a gente o menor valor. Beleza, galera? Então, para finalizar, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de formatação, o que a gente poderia fazer para deixar essa tabela mais bonita. O que a gente pode fazer então? Primeiro, a gente seleciona, né, o espaço da nossa tabela. Podemos vir colocar bordas nela. Vamos só fechar isso daqui. Ó. As bordas, elas ficam nesses quadradinhos. Então, aqui tem vários tipos de borda. Eu gosto de usar esse, tá? E aqui eu posso estar aumentando
Não, na verdade eu posso estar mudando a cor do texto, né? A cor da borda. E aqui eu posso estar aumentando o tamanho. Geralmente eu gosto de deixar no preto mesmo, porque é o mais tradicional. Beleza, galera. O que a gente poderia fazer também de bacana, né? Aqui a gente não deixou um espaço, né, em cima. Então vamos fazer o seguinte: clica na linha, aperta com o botão direito e vai inserir uma linha acima. Vem de novo, aperta com o botão direito e inserir uma linha acima. Então o que a gente vai fazer com isso, Nicolas? Vamos apertar aqui, ó, selecionar esse intervalo. Vamos vir em mesclar células. E aí, quando a gente mescla, a gente consegue deixar um espaço, digamos que em branco. E aí a gente consegue digitar aqui em cima qualquer coisa que a gente quiser. Tipo um título mesmo da planilha. Então eu posso colocar aqui fórmulas básicas do Excel. Eita. E aí, mas beleza, falar, Nicolas, mas olha aí, ficou tudo feio e tal. Como que eu faço para arrumar isso? Vocês primeiramente vêm aqui em ajuste de texto, vão selecionar para ele ficar no meio, só que antes selecionem o texto, viu, galera? Selecionem o texto. Vem aqui nesse daqui, coloque ele no meio. Depois vocês vão vir aqui e vão centralizar esse texto. Tá, beleza. Tá centralizado, tá bonitinho, mas a gente ainda pode aumentar o tamanho do nosso texto. Então aumentamos o tamanho, podemos colocar uma bordinha aqui, né, só nas laterais para não ficar muito diferente do resto, e a gente pode vir aqui, ó, e pintar aqui dentro. Então pintou, já deu um tapa aí no visual, né, dessa planilha. A gente também, galera, pode selecionar o resto da planilha aqui e colocar em negrito, né, que fica mais bacana, fica mais visível. Assim como a gente pode centralizar todo o texto da planilha para deixar ele mais bonitão. Beleza, galera? Então a gente chegou na parte final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários, deixe o like e até a próxima.